O programa Grandes Julgamentos do STF apresenta hoje a decisão do plenário do Supremo sobre a condenação do senador da República, Ivo Cassol. A Corte reconheceu a participação dele e de outros envolvidos no esquema de fraude em licitações em Rondônia, no período em que Cassol era prefeito de um município do estado. A denúncia foi oferecida no STJ pelo Ministério Público Federal em 2004 contra Ivo Cassol e outras 8 pessoas. De acordo com as investigações do MP, entre 1998 e 2002, os réus teriam se associado na cidade de Rolim de Moura, em Rondônia, quando Ivo Cassol era prefeito, para burlar licitações. Segundo a denúncia, 8 empresas distintas venceram de forma sistemática, nesse período, a esmagadora maioria das licitações relativas a obras e serviços de engenharia realizados pela Prefeitura de Rolim de Moura. No caso, especificamente, das fraudes envolvendo licitação e contrato, nós temos as fraudes na ocorrência da contratação ou na aquisição de bens ou contratação de uma obra de engenharia. Na fase de licitação, essa coisa acontece de várias formas. Havendo combinação entre partes, sempre o interesse público é eliminado. Houve até análise de estatísticas pela Procuradoria-Geral da República, demonstrando que o bloco do Ivo Cassol ganhava quase tudo. Percentuais altíssimos nas disputas de licitação. De tal modo que incidiu, no caso, o artigo 90 da Lei das Licitações, que é frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Então, quantas pessoas deixaram de ingressar na licitação porque já conheciam a história já repetida de que só um bloquinho lá ganhava essas licitações. Então, a fraude tem toda uma técnica de se identificar e dimensionar e quantificar o prejuízo causado ao erário e os possíveis agentes envolvidos. A relatora da ação penal, ministra Carmen Lúcia, com base na denúncia, também deu detalhes sobre o suposto esquema. No período de 98 a 2001, no universo de 29 licitações realizadas para aquele propósito, essas empresas, cada uma à sua vez, obtiveram vitória em 22 certames, o que corresponde a um percentual de 75,86%. O valor total das licitações feitas no período foi de R$ 2.783.240,15, sendo destinado a essas empresas, a cada um o seu quinhão, o montante de R$ 2.569.020,20 do total de recursos, 92,30%. A mesma situação reproduz-se no período de 2001 a 2002, em que de 55 licitações realizadas, essas empresas vencem 34, correspondente ao percentual de 61,81%, obtendo do valor total de R$ 5.081.424,05 a quantia de R$ 4.158.215,10, equivalente a 81,83% do total licitado. A ministra relatora também ressaltou que, segundo o MP, os dirigentes das 5 principais empresas que participaram do suposto esquema têm laços de parentesco com o Ivo Cassol. As empresas Sul Terraplanagem e Construtol são ambas de propriedade de Josué Crisóstomo e Ilva Mesono Crisóstomo, casados entre si, essa última parente de Ivone Mesono Cassol, esposa de Ivo Cassol. Apurou-se que essas empresas possuem capital social ínfimo, quase todas elas sem qualquer patrimônio. A questão fica bem explícita. Se 80% da licitação praticada lá na entidade, no ente, foi favorecendo a uma empresa, e essa empresa é constituída de parentes dos gestores,
É óbvio que isso aí já começa com a preliminar de impropriedade, ilícito, que é o nepotismo. O nepotismo não é só o emprego de parentes, é a relação, né, inadequada entre a contratação de bens e serviços. O advogado Marcelo Leal, que defendeu o senador Ivo Cassol, réu apontado como mentor do esquema, negou qualquer envolvimento do cliente na fraude e desqualificou a investigação feita pelo Ministério Público. Existem 3 tipos de mentiras. As mentiras deslavadas e as estatísticas. Pois é exatamente de mentiras deslavadas e de estatísticas que diz respeito o presente processo. Inicialmente, em sede de preliminar, a defesa inicia por alegar a absoluta ilegitimidade do Ministério Público para conduzir investigações no processo penal. É simplesmente protelatório. Porque a função do Ministério Público é essa, de defender a sociedade. E defender a sociedade em forma de quê? De protestar. Uma outra nulidade que se aponta em sede de preliminar, que é a absoluta inépcia da exordial acusatória. A inicial é absolutamente inepta, tecnicamente, pela leitura do artigo 41 do Código de Processo Penal. Mas para a defesa, a denúncia é inepta quando ela dói nos ossos, quando ela dói na alma, da dificuldade do advogado, ministro Barroso, de exercer o seu munus da defesa sem saber do que se defender. A defesa não narra qual foi o ato de fraude, o que é imputado ao réu, artigo 90 da Lei 8666, que é fraude à licitação. Qual foi o ato fraudulento? Qual foi o ato praticado pelo então prefeito, hoje senador? A denúncia contra Ivo Cassol foi apresentada no STJ. Isso porque, na época das investigações do MP, ele era governador do estado de Rondônia. E o Superior Tribunal de Justiça, o tribunal competente para analisar o caso, por conta da função exercida pelo então governador. O caso veio parar aqui no Supremo porque, no decorrer do processo, Ivo Cassol foi eleito senador da República. E por isso tem foro por prerrogativa de função para ser julgado aqui no STF. Dos 9 acusados no esquema de fraude em licitações, incluindo o senador Ivo Cassol, o único a ter o foro privilegiado, a Suprema Corte analisou a responsabilidade de todos os envolvidos. O plenário superou uma questão de ordem levantada pelo ministro Marco Aurélio e julgou a participação, mesmo daqueles que não têm foro por prerrogativa de função. Outra preliminar afastada pelo tribunal foi em relação ao questionamento da defesa sobre o poder de investigação do Ministério Público. Para os ministros, a Constituição não impede a investigação pelo MP. Todas as outras preliminares, entre elas sobre o vício da prova pericial, não foram reconhecidas pela Corte. No próximo bloco, você acompanha a votação do mérito dessa ação penal no plenário do Supremo. Daqui a pouco, eu volto já. A condenação do senador Ivo Cassol e de outros envolvidos no esquema de fraude em licitações para a realização de obras no estado de Rondônia. Para a maioria dos ministros, houve falha no processo licitatório. Faltou lisura e competitividade a todos os participantes envolvidos no certame. Você acompanha no programa de hoje todos os detalhes desse julgamento da ação penal que foi concluída pela Corte no mês de agosto. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o parlamentar estaria envolvido no esquema de fraude enquanto ocupava o cargo de prefeito do município de Rolim de Moura. Os fatos dizem respeito aos anos de 1998 a 2002, nas licitações na modalidade convite para obras de engenharia e infraestrutura na cidade. Segundo o entendimento da relatora, o artigo 90 da Lei de Licitações foi violado. O artigo 90 é taxativo. Frustrar ou fraudar
mediante ajuste convênio ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo da licitação, com o objetivo de se obter a vantagem decorrente da adjudicação. Então, é isto que é o ponto-chave, e aí se diz, para isso se faziam conluios, e esses conluios também teriam levado ao artigo 288. Basicamente, portanto, estamos a falar deste quadro. O que é controverso penalmente aqui é se teria havido a fraude à licitação, porque ao se adotar o convite, ao invés, por este fracionamento de despesa, ao invés de modalidades que permitiriam a competição mais ampla, que é a busca sempre da lei de licitação, da legislação brasileira, porque amplia-se a competição e, por isso, se pode chegar a serviços melhores e ao justo preço, que é o que se pretende. E aqui se diz, estes convites teriam sido levados a efeito com esta fraude de fracionar valores. Fracionando valores sempre dava convite, o convite é feito para a empresa cadastrada, as empresas eram as mesmas e, ao final, se tem, portanto, uma fraude à licitação. E, como se trata de crime formal, ninguém aqui está cogitando nem de fraturamento, nem de que houve dano ao erário. O dano foi ao patrimônio moral que é preservado pela lei de licitações a partir do texto constitucional. Além de outras irregularidades, a ministra relatora Carmen Lúcia também chamou atenção para o grau de parentesco entre o réu, o senador Ivo Cassol, e os sócios das empresas que ganhavam as licitações. De acordo com a relatora, a soma entre os indícios de fraude e a familiaridade entre os envolvidos comprovam o esquema. Os sócios de 5 das empresas que frequentemente disputavam as licitações das obras de engenharia no município de Rolim de Moura, durante o mandato do réu Ivo Narciso Cassol como prefeito, têm com ele ligação comprovada e próxima, o que, aliás, é admitido por ele mesmo e que foi aqui destacado. E que também chama atenção, isoladamente não significaria nada. Os réus Isalino Mesomo e Ivalino Mesomo, sócios da empresa JK, são irmãos da esposa do então prefeito, réu nesta causa. A relação de parentesco ou de amizade entre o réu Ivo Narciso Cassol e os sócios não caracteriza em abstrato, sem amparo em outros elementos de prova, a existência de fraude nas licitações de que eles tenham participado. A questão aqui é que se somam os elementos das provas apresentadas para aí sim se ter o quadro em que não se pode deixar de considerar ligações espúrias e contrárias à legislação penal. A ministra Carmen Lúcia julgou procedente a ação penal em relação a Ivo Cassol e 2 integrantes da Comissão de Licitações da Prefeitura de Rolim de Moura à época dos fatos. Ela absolveu todos os sócios das empresas contratadas. Depois disso, o julgamento foi interrompido e retomado no dia seguinte com o voto do ministro revisor Dias Toffoli. A infração, a meu sentir, está bem configurada, ainda que os procedimentos licitatórios tenham sido auditados e aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, onde, posteriormente, Ivo Cassol se tornou governador, por se encontrarem formalmente regulares. Não fosse o fato do réu direcionar os convites apenas às empresas dos seus apaniguados, aparentemente não se verificariam quaisquer outras irregularidades. Como eu disse, não há sobrepreço, não há problema na execução da obra. E aqui eu destaco no parágrafo seguinte do meu voto que é fato sabido que muitas vezes as empresas de construtora, elas têm que locar máquinas, elas muitas vezes não têm um maquinário suficiente, quando ganham ou vencem um certame, elas realmente locam máquinas de terceiro. Só que aqui locaram das empresas que foram desabilitadas ou que não foram aceitas ao certame, porque aquelas não teriam condições de prestar o serviço. O ministro revisor do processo, Dias Toffoli, divergiu parcialmente da ministra relatora Carmen Lúcia. Ele absolveu todos os envolvidos quanto ao crime de quadrilha, porém condenou por fraude à licitação os sócios administradores das empresas que venceram o certame, os integrantes da Comissão de Licitação da Prefeitura de Rolim de Moura e o então prefeito Ivo Cassol. O mais novo integrante do Supremo, ministro Roberto Barroso, acompanhou o voto do ministro revisor do processo, Dias Toffoli. Ele elogiou a atuação do advogado Marcelo Leal, que defendeu Ivo Cassol.
mas votou pela parcial procedência da ação. Acho que os fatos conspiram contra o esforço da defesa, de modo que o direcionamento me parece claro, que o fracionamento artificial ocorreu também me parece claro, e acho, pelo exame do material que chegou a mim, que o número de coincidências nas propostas sugere claramente uma troca indevida de informações e há beneficiários evidentes das operações, de modo que, neste particular, eu acompanho o ministro José Antônio Dias Toffoli no tocante à condenação também dos sócios administradores das empresas. O ministro Luiz Fux ficou impedido de participar do julgamento. Isso porque ele já havia se manifestado no processo em julgamento anterior, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Já o ministro Teori Zavascki, que também integrava o STJ, antes de ocupar vaga na Suprema Corte, e não se manifestou no julgamento da ação penal lá no STJ, participou normalmente da votação aqui no Supremo. Embora não tenha sido demonstrado superfaturamento, a vantagem econômica, não se pode descartar que a eliminação da competitividade nesse tipo de delito elimina a possibilidade da administração obter um preço menor que o contratado. Isso também tem que ser considerado. Quanto ao crime de quadrilha, é preciso considerar que o delito tipificado no artigo 90 se perfectibiliza com a participação necessariamente plurissubjetiva de agentes, já que supõe combinações ou ajustes. O próprio artigo 90, o crime ali previsto, ele supõe uma coautoria, uma participação plurissubjetiva de agentes. O que a denúncia descreve, e é o que aparentemente ocorreu, foi a prática de vários delitos dessa natureza, de concurso plurissubjetivo de agentes. E isso, por si só, não caracteriza a existência de quadrilha. A meu juízo, e de tudo o que examinei e ouvi, a compreensão de que houve fraude à licitação nos termos colocados no título penal se tornou, pelo menos a meus olhos, evidente diante do fracionamento dos preços, né, ainda que fruto de convênios diversos, de tal maneira que chegamos à licitação, à possibilidade da licitação por convite, via fraude, desta forma burlando o procedimento licitatório e impedindo a competitividade, que é o fundamento maior do próprio Instituto. Não está demonstrada, como muito bem destacou a relatora, esta participação ou este conluio, a não ser por presunção. Então, não me parece que no processo penal nós possamos fazer esse tipo de ilação. Demais, quanto à quadrilha, me parece que bastam as razões da relatora, quer dizer, não há mais de 3, né, segundo as suas próprias razões. Então, a mim me parece que isso é suficiente para subscrever o voto. Mas não temos, a esta altura, como condenar o ex-prefeito, hoje senador da República, os integrantes da comissão, e simplesmente dizer que os beneficiários do ato por eles praticados não serão alcançados pelo pronunciamento judicial condenatório. Por isso, acompanho o presidente, o ministro revisor e também o ministro Luiz Roberto Barroso, né, que votou nesse sentido, entendendo que cabe a condenação também dos que tiveram os serviços adjudicados. Eu entendo que, no caso, se impõe a condenação, mas a condenação em termos limitados, apenas do senador da República e do presidente e do vice-presidente da Comissão de Licitações. A mim me parece que resulta muito clara
claro, o envolvimento desses 3 agentes na prática delituosa. O presidente do tribunal, ministro Joaquim Barbosa, foi o único que votou pela total procedência da ação, reconhecendo inclusive o crime de formação de quadrilha. Todos esses dados devidamente comprovados evidenciam a associação estável e permanente de todos dos acusados para o fim de frustrar reiteradamente o caráter competitivo de diversos procedimentos licitatórios realizados pela Prefeitura de Rolim de Moura entre os anos de 1988 e 2002. Ora, essa característica da união estável e permanente do grupo criminoso tipifica, a meu ver, também a conduta do artigo 288. E nesse ponto eu vou destoar de todos os votos já proferidos até aqui. O ministro Marco Aurélio também. Não, eu reconheço a quadrilha. O que diz o artigo 288 do Código Penal? Associarem-se mais de 3 pessoas em quadrilha ou bando para o fim de cometer crimes. O Código não diz quais são os tipos de crimes. Qualquer crime. Foi o que ocorreu no caso concreto. Os réus não praticaram os crimes meramente em concurso de agentes. Eu lembro que as empresas foram criadas tão logo o réu foi eleito prefeito. Por unanimidade, foram condenados pelo Supremo os réus Ivo Cassol, Salomão da Silveira e Herodi Mate, por crime de fraude à licitação, previsto no artigo 90 da Lei de Licitações. Esses 3 réus foram absolvidos, por maioria, pelos crimes de formação de quadrilha, previsto no artigo 288 do Código Penal. Já os réus Ivalino Mesono e Ilva Mesono Crisóstomo foram absolvidos dos 2 crimes por decisão unânime. Os demais, Aníbal de Jesus Rodrigues, Neilton Soares dos Santos, Isalino Mesono e Josué Crisóstomo, foram absolvidos em razão de empate dos votos. O ministro Luiz Fux não votou por estar impedido de participar do julgamento da ação penal. Hoje o Brasil está no meio, a média, os estudos científicos provam que em cada R$10 aplicado na gestão pública, 60% é desviado. Está aí os casos aí da saúde, está aí os casos da educação e por aí vai. Veja no próximo bloco como foi a dosimetria da pena dos acusados. E ainda, o Supremo decide que cabe ao Congresso Nacional decidir sobre a perda de mandato do senador Ivo Cassol. Os detalhes daqui a pouco. O programa Grandes Julgamentos do STF apresenta hoje a decisão do plenário do Supremo que condenou o senador Ivo Cassol. Para a Suprema Corte ficou claro que ele participou de um esquema de fraude à licitação para beneficiar amigos e familiares da Prefeitura de Rolim de Moura, em Rondônia. O senador foi condenado a 4 anos, 8 meses e 26 dias de prisão. Além de Ivo Cassol, o Supremo também condenou por fraude em licitações o ex-presidente e o ex-vice-presidente da Comissão de Licitações de Rolim de Moura, Salomão da Silveira e Herodi Mate, respectivamente. Tal como Cassol, eles também tiveram a pena fixada em 4 anos, 8 meses e 26 dias de prisão. De acordo com os ministros, a pena poderá ser cumprida no regime semiaberto. Durante o julgamento, os ministros ainda aplicaram multa aos condenados. Cassol terá que pagar R$201 mil aos cofres públicos. Silveira e Mate, R$133 mil cada. O Supremo deve enviar ao Senado um ofício informando sobre a condenação criminal do parlamentar. De acordo com a orientação do STF, cabe agora ao Congresso Nacional decidir sobre a perda do mandato de Ivo Cassol. A autoridade foi condenada, o senador, por unanimidade pelo Supremo. É impossível um senador da República estar condenado, preso na cadeia, todo dia sair da cadeia,
Vai pegar um táxi, como vai ser? Vai assistir às sessões do Congresso? É absurdo, isso aí não tem lógica. Em manifestação na tribuna do Senado, depois da decisão do Supremo, Ivo Cassol reconheceu que houve fragmentações de licitações na cidade que comandava Rolim de Moura, mas disse não ter conhecimento de irregularidades no processo licitatório. Segundo o senador, a condenação ocorreu por um erro técnico da Comissão de Licitações do município. E o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que se você tem alguma sugestão de tema ou quer entrar em contato com a nossa produção, é só mandar um e-mail para grandejulgamentos@stf.jus.br. Nos vemos na semana que vem com mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!